Bom dia, na paz do Senhor. Aqui estamos para a nossa escola bíblica dominical, amém? Hoje nós estamos estudando o capítulo de número 25, do livro de Atos. Nós estamos aqui empreendendo aqui a caminhada de Paulo. Hoje ele vai estar perante Festo, que vai então ser o governo que vai enviá-lo para César, No próximo capítulo nós já entraremos no julgamento de Paulo, mas hoje ainda vamos aprender um pouquinho o que é a firmeza de um homem de Deus, amém, queridos? Estaremos lendo o capítulo 25 do livro de Atos, que é o nosso estudo de hoje. Mas antes nós vamos estar orando, pelos nossos pedidos que aqui estão, cresce e decresce, como dissemos, Então, querido, nós vamos estar orando hoje. Quero pedir uma oração especial pela nossa irmã Zélia. Ela é esposa do pastor José Martins, da igreja em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Fez a operação e vamos orar para que Deus a restabeleça, que ela é, a guerreira ao lado do seu esposo ali em Pernambuco. A nossa irmã Jacqueline Souza pede oração por uma causa, para Deus lhe dar vitória, uma causa que ela está esperando uma vitória, e vamos estar apresentando esse pedido dela também. O pastor Francisco Miranda, da nossa igreja em Itaguaí, no Rio de Janeiro, pede oração por Carlos Marcelino. Vamos estar colocando ele também em nossas orações. Como já dissemos antes, vamos repetir, Nossa irmã Joaquina Rossetti, a esposa do pastor Antônio Raimundo, pede oração por sua filha Elizabeth, amém? A nossa irmã Mônica pediu oração por uma criança que faleceu, mas também pediu pelo senhor João. Vamos estar orando pelo senhor João. Dernival Santos pede oração por seu sobrinho Luizão, que está com a Covid-19. Maria Prado, a paz do Senhor, bem-vinda, irmã. A nossa irmã Rita de Cássia, membro da nossa igreja sede, pede que oremos por ela, Hoje vou estar com ela logo mais às 16h30, que nós temos o nosso trabalho na sede. Hoje, inclusive, nós estaremos fazendo a campanha da compra do nosso sítio. Amém? Estaremos lá, então, com a irmã Rita. Eu vou saber como é que está, se ela foi vitoriosa, A irmã Fran é a irmã Francisca, da sede. Vamos estar orando por ela. A irmã Maria Madalena Cabral pede que oremos pelo seu caderno de oração, Aquele caderno que tem diversos pedidos, e ela pediu que então colocássemos nas mãos do Senhor todos aqueles pedidos, e quando orarmos pelo caderno, nós estaremos exatamente apresentando ao Senhor todos os pedidos do caderno. Então vamos estar orando também pela Marilene Costa Monteiro. Ela já está em casa, como dissemos da outra vez, mas se recuperando. Então vamos estar orando por ela. Maxwell Matos, a paz do Senhor, bem-vindo, meu irmão. Amém? Continua orando pela irmã Ivone Pontara, que está se recuperando. A irmã Noemi, que é prima da nossa irmã Márcia, fez aquele transplante de fígado. Ela está bem, está em casa, mas ela ainda não tem a sua mobilidade, ela depende de ser transportada pelas pessoas. Está pedindo que oremos para Deus restaurar, e ela poder, então, ter os seus movimentos sozinha. A minha sobrinha Alba Valéria, do Rio de Janeiro, pede que oremos pelo seu filho Pedro, que está desviado. Amém? Vamos continuar orando pelo Edemir, que é o esposo da Lucistela, para que ele alcance a sua vitória completa, que ele também está precisando das mãos de Deus sobre ele. A irmã Vera, que é a esposa do pastor Jurandir de Limeira, pede que oremos por ela e por suas filhas, Gabriele e Gláucia. Eu continuo pedindo oração pelo meu neto, Reinaldo, Cople e família. A nossa irmã Cátia Araújo e família, vamos continuar orando por ela também. A irmã Isaura, que é a esposa do meu vice-presidente, pastor José dos Ramos Nery, pede que continuemos orando pela sua irmã Helenir, Ela precisa de ser logo liberada, Ela, da família, eles entraram em 4, 5 lá, e todos já estão em casa, só ela que está precisando dessa intervenção de Deus,
irmã Eleni, não vamos esquecer de orar por ela. A irmã Francisca, mãe do evangelista Washington de Mogi Guaçu, está melhor, mas precisamos de continuar orando por ela. A Claudete Aparecida de Oliveira se recupera em casa, vamos continuar orando por ela. Peço oração pela minha neta, que me ajuda aqui, né? Michele Cople, né? Orem por ela para ter forças, né? Ela também lidera a mocidade da igreja e está preparando já os jovens, que logo mais eles estarão louvando o Senhor na casa do Pai. Pastor Joãozinho e sua esposa irmã Alvina, né? Pede que continuemos orando, eles estão se recuperando da Covid-19. O diácono Antônio Pedro, ontem conversei longamente com ele, né? Um obreiro, te conheço já de muitos anos, não é isso? E ele está em casa, né? Também precisa das nossas orações para poder se sentir livre, né? O desejo dele é congregar, mas as enfermidades estão atrapalhando ele, amém, querido? O diácono, né? Então, Pedro, né? Antônio Pedro. Agora, continua orando pela irmã Márcia, está aqui, mas está muito carente. O pastor Gênesis também precisa das orações de vocês. E o nosso irmão Aminadab, lá de Mogi Guaçu, vamos orar por ele também. Amém, queridos? Está aí o Creuso Israel da Silva. A paz do Senhor. Bem-vindo, irmão. Então vamos orar por essas vidas, para depois já estar iniciando a nossa escola. Amém, queridos? Pai Celeste, te agradecemos a noite de paz que nos concedeste, Pai. Estamos aqui pela tua misericórdia e agora te pedindo as tuas bênçãos, a tua intervenção em todos esses nomes que citamos, ó Senhor, na tua presença, na presença do teu povo também, tanto aqueles que estão agora comigo nessa live, como aqueles que estarão assistindo depois através dos grupos. Nós entregamos nas tuas mãos, pedindo, ó Senhor, as tuas bênçãos sobre todos. Oramos também, ó Pai, pela nossa nação brasileira, oramos pelos nossos governantes, oramos pela nossa classe médica e todos os profissionais de saúde, entregando todos em tuas mãos, pedindo, Senhor, que os use para trazer saúde para muitos outros, Pai. Colocamos nas tuas mãos as nossas autoridades, Pai. Sabes que às vezes somos até desenganados, como o nosso prefeito aqui da capital, não é, Bruno Covas. Está nas tuas mãos as nossas vidas, Pai. Então, oramos também por essa vida, Senhor. Pai Celeste, abençoa a nossa escola, prepara-nos para o culto da noite, aqui às 19 horas, naquela live que estaremos trazendo uma palavra para o teu povo. Também o nosso culto à tarde na nossa sede, quando estaremos ali das 16h30 às 18 horas, ó Pai, que as tuas mãos sobre nós, não só sobre a nossa sede, não só sobre as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, mas a tua igreja como um todo na terra, Pai, nós entregamos nas tuas mãos, abençoa os teus ungidos que estarão ministrando os cultos presenciais, como teu servo estará ministrando às 16h30 na nossa sede, e às 19 horas aqui estaremos, Pai, com a missão de trazer a tua palavra para o teu povo. Pai Santo, abençoe todos que te apresentamos como necessitados, como o pequeno servo que fala, e a tua serva Márcia, todos os nomes demais que te apresentamos, pedimos a tua intervenção, Pai. Abençoa essa escola, aqueles que vão participar comigo, e que eu tenha a capacidade de transmitir aquilo que o teu Santo Espírito tem para aqueles que estarão ouvindo agora e depois, Pai. Assim eu oro entregando em tuas mãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós queremos avisar os irmãos da sede e das congregações do Ministério de São Miguel Paulista, que hoje é o nosso culto, não é, de oferta para o sítio, não é? Inclusive, nós tivemos o privilégio de ter visitando as terras que estamos olhando para a compra do nosso presidente da sucursal São Paulo Sul, pastor Paulo Francinetti, e ele saiu maravilhado de ver aquela área, mas são 96 mil metros quadrados, lá tem fonte de água, lá tem rio, lá tem lagoa, não é? E uma área boa para nós construirmos aquilo que sonhamos, não é? Que é um sítio com capacidade para fazermos retiro, batismos, restaurante, coisa assim, coisa de sonho, né? Coisa de crente, né? Porque o crente crê e sonha e aí busca de Deus as realizações. Bem-vindo, pastor Wesley, bem-vindo, Joab, a paz do Senhor para vocês.
não é? Orem agora pelo nosso trabalho. Então, eu estou lembrando, hoje, em todo o Ministério de São Miguel Paulista, é o culto para oferta para o sítio, né? E nós já estaremos incrementando aí uma campanha. Eu vou precisar de 300 valentes, cada um valente com R$1.000, né? Porque nós queremos comprar esse sítio à vista. Com 300 eu vou entrar com uma oferta lá para adquirirmos esse sítio e já começar a fazer a obra. Aí você diz, mas pastor, nessa crise, meu irmão, o reino de Deus não está em crise. Quem está em crise é o mundo. O reino de Deus está esperando aqueles que querem fazer a obra do Senhor. E as obras de Deus são realizadas mesmo em tempo de crise, não é? Porque a crise vem por causa do homem. É a nossa mensagem de logo mais. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É a mensagem para a noite aqui na nossa live, amém? Agora nós vamos estar louvando o Senhor com esse cântico 545 do nosso cantor cristão. Estou convidando os irmãos para já estarem abrindo os seus louvores, os seus inários. Cantor cristão 545. Amém, queridos? Abra aí o seu cantor e já vamos louvar ao Senhor com este hino, convidando todos para estarem na escola. Cantora Madalena Triani, bem-vindo. Raimundo Cupertino, a paz do Senhor, pastor, bem-vindo. Amém? Abre o seu cantor e vamos louvar juntos. Amém? Glória a Deus. 545. Seja bem-vinda, minha irmã. Maria Aparecida, bem-vinda. Quando jovens alunos escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas aí aprendemos na bendita palavra de Deus. Os jovens alunos da escola, nós queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre no estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 25 do livro de Atos e nós já estaremos nos preparando para este louvor. Amém, queridos? Atos, capítulo de número 25. Amém? Esse será o nosso capítulo de estudo hoje. Nós vamos estar aprendendo a importância, irmãos, de primeiro conhecer o Deus que servimos. Ana Elizabeth, a paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda. É a vida, a consciência tranquila, né? Ir diante dos homens, né? Porque o próprio Senhor disse, vocês serão levados à presença de autoridades,
não é? Mas não se preocupem, não é? Então a nossa consciência está tranquila quando a nossa vida está no altar de Deus. Então a nossa lição de hoje vai versar sobre isso. Exatamente, Paulo comparece perante o Festo e apela para César. Vamos aprender muito hoje, não é? Sobretudo como o comportamento deste homem, pelo fato de ser um homem de Deus, está na presença de Deus, olha o comportamento dele lá e a firmeza dele, porque o que é certo é certo. A paz do Senhor, Leia Coiado, bem-vinda. Então vamos abrir agora a nossa Bíblia e vamos ler o capítulo 25, de 1 a 27. Quero fazer uma pequena introdução. No início de Atos 25, podemos ler que os judeus se aproveitaram da mudança de governador para armarem cilada para tentarem matar Paulo. Eles queriam silenciar. Solange Lopes, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Eles queriam silenciar aquele homem que estava com a palavra de Deus. Porque um dos desejos do coração do inimigo das nossas almas é silenciar todos os crentes. Isabela Pinaí, bem-vinda, a paz do Senhor, minha irmã. Historiadores concordam em afirmar que Festo foi um governador melhor do que Félix. Félix é o governador anterior, que agora sai, vai entrar então Festo, né? Ele assumiu o governo da província por volta de 60 anos depois de Cristo. Em Atos 21, então começamos assim, 25:1 e vamos até o 27, amém? Vamos lá. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia a Jerusalém. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo e lhe rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Eles queriam que trouxesse Paulo, mas então Festo diz que eu vou para lá, né? Agora ele continua, que pois diz, dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E havendo-se demorado entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte assentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. E chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: aqui é a consciência tranquila de um homem de Deus. É assim que nós cristãos temos de viver. Estar conscientes, tranquilos, diante de Deus e diante dos homens. Ele diz: eu não pequei coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Ele já vai dar uma informação completa, né? Está aí Marcos Rodrigues, a paz do Senhor, amém. Ah, sim, Rodrigues do Jardim Mabel, pastor José Pelimatécia, um abraço, querido, seja bem-vindo. Muito bem, todavia Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo ao Paulo, diz: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Veja bem, esse cidadão, esse governo queria agradar os judeus, e ele já disse essa palavra para Paulo, mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem o sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Cláudia Cople, a paz do Senhor, bem-vinda, querida, um abraço do Manuel, Deus abençoe. Então esse apelar para César é porque Paulo estava, vamos dizer assim, estava num beco sem saída, né? Os judeus queriam matá-lo e os romanos, né, queriam agradar os judeus, não é isso? E o que faz? Ele, ao apelar para César, porque ele era um cidadão romano também,
Então, ao apelar para César, ele amarrou as lideranças romanas, porque não poderiam deixar de enviar ele para César. Então Festo, tendo falado com um conselho, respondeu: apelaste para César irás. Aí estaria a garantia de Paulo, porque se não houvesse essa saída para ele, estava perdido. Porque o governador queria agradar os judeus. Se ele não apelasse, não tivesse direito a isso, ele não teria condições de sair vivo, né, dessa reunião, né? E passado alguns dias, agora vem um outro assunto, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo, porque Festo estava recém, vamos dizer assim, empossado, e eles vieram saudá-lo, né? E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo homem foi deixado por Félix aqui preso, por cujo respeito os principais dos sacerdotes e anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele, aos quais respondi não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusador tenha presente os seus acusados, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, no dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse o homem, acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Não é? Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirma viver. E estando eu perplexa acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. E apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, o mandei que o guardasse até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. E no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem a quem toda a multidão dos judeus me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lhe, do qual não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa. Agora o 27 para encerrar a leitura. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Muito bem. Agora nós vamos vamos analisar, né? Está aí o nosso diácono Ludim Santos Moreira. Paz do Senhor, Ludim, bem-vindo, Deus abençoe. Muito bem, vamos analisar agora os textos, né? E eu vou começar do verso 1 ao 3. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali 3 dias a Cesareia, Jerusalém. E como o sumo sacerdote e os principais dos judeus compareceram perante ele contra Paulo, lhe rogaram pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Né? Vemos aqui pessoas, agora vamos analisar, né? Porque nós estamos aqui numa escola bíblica, né? Louvado é o Senhor, então vamos estar tirando proveito do texto, fazendo uma aplicação no nosso dia a dia. Vemos aqui pessoas, inclusive poderosas, que se levantavam contra Paulo. Agora vamos pensar também, né? O diabo pode usar muitas situações e pessoas, inclusive autoridades, pessoas influentes e poderosas, para nos prejudicar.
não é? Então, isso aí é comum. O crente tem que estar sempre em vigilância, né? E sobretudo com a vida no altar e tendo uma vida correta, né? Que é o caso de Paulo. Ele estava ali tranquilo, né? Porque a consciência dele não o acusava. E eles também, tudo que estavam acusando, não tinham como provar, né? Vamos lá. Contudo, aquele que está firmado com o Senhor, fique em paz, pois sabe que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Está lá em Isaías 57:17. E que as autoridades do mundo não são nada diante da autoridade suprema do Senhor. Do Senhor é o mundo e todos que nele habitam. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Mas nós não podemos deixar brechas, não é, queridos? Assim como os inimigos de Paulo queriam fazer, o nosso inimigo, o diabo, tenta nos colocar para andar em caminhos cheios de armadilhas, fazendo com que as pessoas que não têm entendimento da palavra achem até que estão fazendo um bem ficando contra nós. Mas nós temos que estar firmados na palavra, amém, queridos? Entretanto, Deus é fiel e mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, como está lá em Malaquias 3:18. Davi sabia que apesar de Saul estar contra ele, não poderia fazer-lhe mal, pois por ordem do Senhor ele havia sido ungido rei, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Isso aconteceu exatamente porque Saul perseguia, queria matar Davi, e um dia, em uma determinada caverna, Saul dormia e Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas ele chegou a cortar um pedaço do manto de Saul, mas ele tremeu todo porque ele viu que ele estava ungido do Senhor. É horrível se levantar contra o ungido de Deus. Saul estava todo errado, mas era ungido do Senhor. E eu digo mais para vocês: se você encontrar um homem de Deus, ore por ele, se possível com muita sabedoria, converse com ele. Mas meu pastor, meu irmão, meu líder, olha isso daí, será que você não está falhando? Mas de maneira apenas, vamos dizer, amorosa, mostrando, mas não se levanta, não saia acusando, não saia fazendo, não é uma coisa que depois você vai acabar pagando o preço. É horrível. E quando nós vemos Saul perseguindo Davi e Davi defendendo Saul, aí você vê que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Então está lá em 1 Samuel 24:6. O próprio Senhor diz: não toqueis em meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Está lá no Salmo 105:15. Eu já vi uma vez alguém se levantar contra um determinado pastor e Deus repreendeu essa pessoa, não é? O pastor tinha feito alguma coisa que não devia fazer, não é? E na hora que aquela pessoa se levantou, Deus tomou um vaso e disse assim: você não se levante contra o meu ungido, com ele trato eu. O que não quer dizer que o ungido fica sem cobrança, não é? Vai ficar, mas é coisa que você tem que orar, porque, como diz a Bíblia, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então ore por ele se ele estiver errando, ajude o que puder, evite difamá-lo, porque tem pessoas que saem difamando, né? E depois, quando a difamação é falsa, foi um equívoco, como é que você vai consertar isso? Então entrega ao Senhor, conversa, é muito bom o diálogo, ouvir, falar, ouvir, não é? Muito cuidado, porque eu ouvi Deus falar, ninguém me contou, eu ouvi Deus falar isso. Com ele trato eu, você não está nas tuas mãos esse julgamento, não está na nossa mão o julgamento de ninguém, a bem da verdade, não é? Como Paulo mesmo disse: se caiu para o seu Senhor, caiu. Poderoso é o Senhor para levantar. Quem és tu que julgas o servo alheio? Você tem que ajudar quando vê a falha. A Bíblia diz assim: se tu vir o teu irmão pecar, vai a ele. Repreende entre você e ele só. Se você conseguir ganhar o teu irmão, pronto, é uma bênção. Se não, leva mais outros. Só leva a igreja em outras instâncias. Então daí a necessidade, muito cuidado com o juízo temerário, o que não quer dizer que nós vamos passar a mão em cima dos erros, mas muito cuidado quando tratar desse assunto. Se você quiser tratar dele certinho,
consulta este livro. Aqui tem tudo para como você enfrentar e tratar essas coisas. O próprio Senhor diz: não toqueis em meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Salmo 105, 15. Aqui, confiemos na proteção de Deus, buscando ao Senhor e andando em sua presença, habitando no esconderijo do Altíssimo, descansaremos à sombra do Onipotente. Salmo 91, 1 e 2, onde nenhum mal nos toca. Você está protegido por Deus? Você está debaixo das mãos de Deus? Descansa. É aquilo que está lá no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Está todo mundo levantando contra você e você descansa no Senhor. Deixa que Deus julgue a tua causa, deixa que Deus entre nessa luta e você vai sair vencedor. Amém? Rosivaldo Nascimento, a paz do Senhor. Elzira, Osias, a paz do Senhor, bem-vindos. Vamos continuar lendo Atos 25, agora o 4, 5. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse: dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acuse-no. Irmãos, Festo disse que aqueles que tinham poder deveriam acusar Paulo. Devemos lembrar-nos de algo que muitos cristãos esquecem. O que que os cristãos às vezes esquecem? Vamos lá, letra A. O inimigo não pode acusar de mais nada. Mais nada. Por quê? Pois nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Daí a necessidade de termos uma vida, que não haja nada de que nos acusar, porque não quer dizer que você faz o que você quiser e ninguém pode te acusar, não. Muito cuidado, porque você está em Cristo, você não anda na carne, anda no Espírito, então você fica em paz com a sua consciência. Não deixemos que o diabo jogue em nossa cara qualquer erro, pois se nos arrependemos, Deus nos perdoa e esquece essa transgressão. Ah, Deus não esquece, pastor, mas a Bíblia diz que esquece. Aí, você vai competir com esse livro? Aonde você tirou isso? Está lá em Isaías 43, 25, olha o que está escrito lá. E eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Pense nisso, porque uma das armas de Satanás, quando você está fazendo a obra de Deus, é te acusar. Antônio Silva, a paz do Senhor, bem-vindo, meu irmão. Ora, se Deus esquece, quem é o diabo para querer lembrar, não é? O ideal é que não pequemos, não é? Se contudo isso acontecer, peçamos perdão a Deus e não deixemos que o diabo fique nos acusando. Você sabe que você tem armas poderosas para a sua caminhada. Maurício Natanael Satiro, a paz do Senhor, bem-vindo, querido. Está lá em 1 de João, capítulo 2, 1 e 2. Olha o que está lá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eu disse a letra, agora eu vou para B. Não importa quem seja o poderoso do mundo que queira nos prejudicar ou falar o mal a nosso respeito. Se estamos com Deus, nada prosperará, nem mesmo aquele diagnóstico de câncer que o médico deu ficará em pé diante do poder do Senhor. Eu fui desenganado uma vez, 2 vezes, queridos, e o meu médico que me tratava, cardiologista, mandou fazer o cateterismo depois de 5 anos de operado, que eu operei o coração, botei 3 pontes. E o meu médico me chamou e olhou o cateterismo, eu me fazia acompanhar do meu filho, que é da área médica também, Alexandre, foi comigo conversando, porque exatamente ele queria ver em que situação o pastor Gênesis estava. Isso já tem, eu vou dizer para vocês, isso já tem aí pelo menos uns 6 anos, 7 anos, né? E ele, quando pegou o cateterismo, as veias que tinham sido trocadas, todas voltaram a entupir. Eu já não respirava, já não falava, de maneira nenhuma podia falar como estou falando aqui com vocês. E o que aconteceu?
Aconteceu que ele falou, olhou, pegou, examinou o que veio do cateterismo e disse: seu Gêmeos entupiu as suas veias todas e o senhor agora não vai poder operar. O senhor tem que ir para casa, ficar quietinho, não é? Não se aborreça, não é? O senhor não tem condições. E eu não tinha medo, eu começava a pregar, tinha que parar, que faltava o ar. Eu não tinha condições de continuar. Ele me desenganou, vai para casa. Meu filho veio e falou: pai, entrega o ministério, você não tem condições de continuar essa sua tarefa, não é? E eu vim em oração, ele falou: pai, eu estou falando contigo. Eu falei: não, agora não vou falar contigo, que eu estou trocando de médico. Eu falei: pai, como é que você está trocando de médico? Nós temos o teu médico, agora estamos indo para casa. Que história é essa, está trocando de médico? Meu filho, eu estou agora procurando o médico dos médicos. Médico dos médicos. Eu estava falando com o médico dos médicos. Era sexta-feira, as irmãs tinham pedido. O senhor está contando isso de novo? Dá licença, deixa eu contar. Talvez alguém não ouviu, é bom que ouça, né? Porque às vezes diz que velho é muito repetitivo. Mas eu estou exatamente aqui, diagnóstico. Qual é o tema que eu estou trazendo aqui agora, né? Aquele diagnóstico que o médico deu ficará de pé diante do poder do Senhor? Não vai ficar. Porque Deus pode ser que fique. Isso está na autoridade divina. Se Deus disser, está na hora, eu vou trazer o meu servo, amém. Mas não estava na minha hora e eu lutei. Falei: Senhor, eu cheguei a dizer para Deus em oração. Falei: se está na minha hora, Pai, amém. Estou em paz. Agora, se não, entra com providência. As irmãs iam fazer no sábado um culto e pediu a minha presença. E eu disse para elas: irmã, não garanto que eu vá. Não garanto que eu vá, porque eu não estou bem. Eu não estou aguentando nem falar. Como é que eu vou para a igreja? A coisa estava apertada para mim mesmo. Mas eu fiz essa oração e fui. Era uma sexta-feira, eu, Márcia, o Alexandre, o meu médico e Deus sabia dessa notícia, mas ninguém, que eu não tinha falado com ninguém. E eu fui, me arrastando, entrei no templo. Quando eu estava no meio do salão, chegando, uma irmã que estava lá cantando, largou, foi e colocou a mão no coração, que alguém diz coração do lado esquerdo, o coração está aqui, ó, no peito, bem no meio, né? Aqui embaixo é o lugar que está o coração. Ela botou a mão, o vaso de Deus, botou a mão e disse assim: eu estou desentupindo as tuas veias. Uma profetizou. E a outra que estava lá no salão disse assim: pastor, não sei o que o vaso de Deus está conversando contigo, mas desceu um anjo na tua cabeça, está com uma haste na mão fazendo sucção dentro do teu corpo. Ele estava desentupindo as minhas veias, irmãos. Ela disse que eu não sei, eu fiquei quieta, não falei nada com ninguém. Passou 5 dias e tudo desapareceu. O desenganado acabou. Meu filho Alexandre, ele sabe disso. A Leia está aí comigo, né? Ele sabe disso e você deve saber também, né? É isso aí, irmãos, não para. Diagnóstico, você foi desenganado. A sua vida está nas mãos de Deus. Chegou a tua hora. Quantos colegas foram levados? Não é isso? Mas só vão, se está na tua hora, se Deus dizer: vem ficar comigo. Mas ainda o Senhor não me liberou, não. Ainda estou aqui nativa, graças a Deus por isso. Então não há. A última palavra não está com o médico, não está com a autoridade. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa solução, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa vitória está na mão de Deus, né? O inimigo não tem poder algum sobre nós. Assumamos nosso lugar de vitória em Cristo. Assumamos nosso lugar de filho de Deus. E que o diabo não pode nada em nossas vidas. Não pode, irmãos. Você poderá até que me dizer, né? Digamos hoje, a ele o diabo: em minha vida você não pode mais. Porque antigamente eu era escravo do inimigo, mas hoje eu fui liberto, né? Estou abraçado por Jesus, caminhando com Jesus, e quem caminha com Jesus está debaixo da sua proteção bendita. Como nós lemos lá, né? No livro de Hebreus, capítulo 12, 14 e 15, porque Jesus pagou o preço para nos dar esse direito. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte ele deu a vida dele para que eu e você fôssemos vitoriosos. Aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, não tem mais. Ele livrasse todos
os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, sujeitos à servidão. Sejamos imparciais, que é certo e o que está errado, está errado. Mas nós precisamos ter a vida no altar, diante de Deus. Amém, queridos? Então, precisamos de ser assim. Né? Mas a palavra de Deus é que nos garante. Daí a necessidade de estudarmos como vocês estão fazendo aí, e nós juntos aqui estudando a palavra de Deus. Não fiquemos fazendo vista grossa aos erros dos outros, por serem pessoas que amamos. Oremos ao Senhor, denunciemos o mal, e se for a direção de Deus, repreendamos em amor. Também não fiquemos fazendo vista grossa aos nossos próprios erros, porque nos convém mais reconheçamos nossas falhas, peçamos perdão ao Senhor e busquemos a libertação em nome de Jesus. Por quê? Porque não adianta você achar que você erra, mas que Deus vai passar. Deus não passa a mão em cima de ninguém, queridos. Ninguém. Se você pegar quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, né, Deus o chamou. E ele pegou a esposa, os filhos e foi. E a Bíblia diz assim, e quando Deus o encontrou, está lá em Êxodo 4, em Êxodo 4, né? Está lá, e Deus encontrou Moisés na estalagem e ia matá-lo. Aí você diz assim, mas espera um pouquinho, Deus conversou com Moisés lá atrás, né? Convenceu ele que ele era o libertador, manda ele libertar, ele vai libertar. Quando chega lá, está aqui, Êxodo capítulo 4, 20. Eu vou ler para você, se você quiser, é muito interessante para você saber que Deus, o nosso Deus, não passa as mãos na cabeça de ninguém. Olha só, Moisés volta ao Egito, diz assim, tomou, pois, Moisés, sua mulher, seus filhos, eu estou lendo, Êxodo 4, 20. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, levou sobre um jumento e tornou a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó. Ele recebeu todas as instruções. Agora, continuando lendo, no versículo 24, diz assim, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Aí você disse assim, meu Deus, como é que é isso? Pai do Senhor, Márcia Cristina, bem-vinda. Como é que é isso? Então, vocês vão ouvir, quem tem a Bíblia de Shed, a vida, está lá. O homem de Deus, para fazer o serviço de Deus, tem que estar na direção de Deus, fazendo tudo de acordo com o Senhor. Do contrário, tem que tomar cuidado. O que aconteceu aqui? Moisés estava levando o filho dele sem circuncidar. Não podia. O filho estava ali, tinha que circuncidar, o filho não circuncidou. É quando o Zípora pega uma pedra, essa pedra aí é uma faca, né? Ela pega e circuncida o filho e joga para Moisés e diz para ele, você é um homem salvo pelo sangue, né? Ela diz homem sanguinário, né? Mas eu vi um mestre de hebraico dizendo, essa palavra quer dizer que ele foi salvo pelo sangue, porque ele ia morrer. Mas ela interviu, olha que é uma companheira bem informada, hein? Ela interviu e ali foi tudo bem. Eu quero trazer essa experiência para dizer o quê? Deus não tem o culpado por inocente. Naum, versículo 3. Você tem que tomar muito cuidado. Daí a necessidade de nós estarmos com as nossas vidas no altar e sempre examinando para ver se não estamos tropeçando neste livro. Porque se tropeçarmos, aí ficamos sujeitos às penalidades de Deus. Amém? Então está aqui, né? Irmão, não nos enganemos. Por mais que pareça que nosso pecado não está tendo consequência, estejamos certos de que ele virá. Pois o diabo não é bonzinho, tendo como único intento roubar, matar e destruir. E ele é o nosso acusador, não é? Está aí. Ele não está sendo bonzinho, como disse, mas está preparando o laço que nos derrubará, deixando que nos enrolemos bem, sendo que o principal prejuízo que ele nos causa é a perda da nossa comunhão com Deus. Amém, queridos? Porque às vezes vem a prova, mas nós nos recuperamos. Mas muito cuidado, viu? Não achemos que a vida do ímpio é melhor ou mais fácil que a nossa, pelas consequências do pecado. A respeito do que o salmista reflete no Salmo 73,
quando ele diz que quase escorregou os pés, porque os ímpios não eram cobrados, né? A respeito do que o salmista reflete, né? Mas tenhamos certeza que o salário do pecado chegará ao ímpio e não poupará. Salmo 73. Agora tem lá o verso, né? Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento e ficam totalmente consumidos de terrores. Então, é só uma chamada para nós aqui, dentro desse texto, que precisamos de ter convicção, andar de cabeças erguidas, não orgulhosamente, como meditamos sobre alto e não altivo, né? Porque o crente tem que estar assim, consciente, está em paz, nada o perturba, porque ele sabe que ele está debaixo da promessa de Deus. Amém, querido? Vamos continuar sobre Festo. Festo disse que se houvesse algum crime em Paulo, que os poderosos mesmo o acusassem. Crime, onde é que está a falha? Satanás quer te acusar, mas se você está em paz, se teu coração não te condena, você está em paz com o Senhor. E havendo se demorado entre eles, eu continuo lendo o texto, né? Mais de 10 dias, desceu a Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxesse Paulo. Estou lá no 25:6, apenas um pequeno comentário, né? Festo demorou mais de 10 dias para ir a Paulo, mas ele foi. E chegando ele, rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Falsas acusações. Elivane Santos, a paz do Senhor, bem-vinda, irmã. Quando andamos verdadeiramente com Deus e fazemos sua vontade, não há argumento que possa ser usado contra nós, pois nossa conduta mostra que somos do Senhor. Amém? Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É o Salmo 103, né? Bendize a minha alma o Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Toda a sua vida deve estar sendo uma carta aberta. José Martins está assistindo. Paz do Senhor. Oramos pela Zélia, hein? Como é que ela está? Queremos ver essa guerreira ao seu lado aí. Pastor José Martins, querido. Deus abençoe. Tá bom? Amém. Está saudando a Márcia também. Está aqui a Márcia. Ora pela Márcia também, viu? A respeito de nossa conduta, Paulo direciona Tito da seguinte maneira: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. É isso, irmãos. Ah, mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo, não é? E a nossa vida, a vida do cristão, sobretudo do pastor, não é? Aquele que vai pregar, ele tem que pregar com a consciência tranquila, porque ele vai dar uma palavra e Deus vai confirmar, porque ele está na presença de Deus. A forma como nós agimos colabora para dar um bom testemunho e fazer com que as pessoas se convertam. Isso se você tiver um bom testemunho. Agora, se tiver mal, pode ou colabora para envergonhar e denegrir a obra do Senhor e os servos de Deus, fazendo com que as pessoas se afastem. Basta ver quantas pessoas têm preconceito com evangélicos por conta de atitudes isoladas de determinadas pessoas, não é? Ah, crente não quer, não gosta. Já vi pessoas dizer, eu não alugo casa para crente não paga, porque algum crente não vigiou. Mas, irmãos, tudo que você fizer, você tem que fazer diante de Deus, pesando, não. Aonde eu entrar, aonde eu sair, vai ficar o testemunho de um cristão que estava ali. Se bem que nessa pandemia, eu acho que os cristãos têm que ser muito bem ajudados, né, orientados, porque não está fácil, né, meus irmãos? Mas vamos prosseguir. Mas ele, em sua defesa, disse, agora a consciência, a vida no altar, um homem que não tinha nada por que se preocupar. Olha a palavra de Paulo. Mas ele, em sua defesa, disse, eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Esses três pontos estavam acusando Paulo, mas ele estava com a consciência tranquila. E Deus vai confirmar a palavra do crente que fala a verdade e vive a verdade. Daí a força que está na vida do cristão que tem uma vida no altar. Amém, queridos?
Muito bem. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, ele queria, aquele governo corrupto, né, que tem interesses escusos e usa de todos os meios ao seu alcance para satisfazer os seus interesses. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo ao Paulo, diz: queres tu subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Porque os judeus iam matar Paulo no caminho, né? E já tinha pedido que ele fizesse isso. Ele agora tenta, usando esse argumento, para ver se Paulo caminhava, né? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem o sabes. Se fiz agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Aqui foi exatamente a hora que ele vai conseguir, não é, se salvar da morte, não é isso? Maria Madalena Cabral Pedro, paz do Senhor, minha irmã, bem-vinda, Deus abençoe. Ela está se recuperando aos poucos. Aí o pastor falando, pedimos oração pela nossa querida irmã Zélia, esposa do pastor José Martim, e ela já está dando a informação para nós. Ela está se recuperando aos poucos, mas vamos orar. Essa guerreira precisa estar do lado desse guerreiro do Senhor, que está desbravando lá Santa Cruz do Capibaribe, cidades vizinhas, fazendo a obra do Pai. Ora por ele também, porque precisamos da força que vem do alto. Amém, queridos? Muito bem. Paulo sabia que não havia feito nada de errado, por isso estava em paz com a sua consciência tranquila. Não é gostoso isso? Estou em paz. E tem uma promessa de Deus comigo, como todos nós temos. Irmãos, vamos fazer as coisas como devem ser feitas. Não é crente só na igreja, não. Crente na igreja, crente no lar, crente no trabalho, crente na escola, onde você estiver, ali está um homem de Deus. Amém? Louvado Deus, Senhor. Quando estamos agindo de acordo com o que Deus aprova, ficamos em paz e com a consciência tranquila, prontos para lutar contra o inimigo. Glória a Deus. Deus testifica de nossa inocência e faz com que ela seja reconhecida por outras pessoas, menos as que estão contra nós. Confiadamente, repreendamos o mal em nome de Jesus e confiemos que estamos libertos. Amém? Porque aquele que peca é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você ainda não foi liberto, busca no libertador. Ele liberta. Está escrito lá em Hebreus capítulo 2, 18. Né? Vamos primeiro no 4:15. Eu gosto desses dois versos. Né? Não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas faltas, mas um que em tudo foi tentado, mas não pecou. Aí vamos para o 12:18, o qual... deixa eu ler aqui. Hebreus 2:18. Um eu lembrei, o outro eu não quero falhar. Capítulo 2:18 diz assim, ó: porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pode socorrer os que são tentados. Você só vai cair se você quiser. Deus quer te socorrer e te tirar dessa lama, dessa tentação, né? dessa armadilha, porque Satanás cria circunstância para fazer com que o crente caia. Mas se você estiver agarrado no Senhor, né? Vai poder dizer como Paulo: eu serei mais do que vencedor por aquele que me chamou. Raquel Bonfim, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Louvado Deus, Senhor. Se estamos sendo atacados por conta de um erro nosso, arrependamos-nos, peçamos perdão a Deus e mudemos de atitudes, sabendo que Deus nos restaura e nos livrará de toda a opressão, recebendo-nos como filhos amados, caso estejamos arrependidos de verdade e dispostos a mudar, não é? De mudar as nossas atitudes, nossas coisas erradas. Ah, pastor, como é que eu vou saber se isso é errado mesmo? Porque lá o meu pastor disse que não faz mal. Olha aqui, ó. Você tem um pastor, mas tem que ser bereano. O que faziam os bereanos? Está lá no livro de Atos, né? Os bereanos foram mais nobres
do que os de Tessalônica, porque examinavam nas Escrituras todos os dias para ver se aquilo que os apóstolos estavam ensinando estava na Bíblia. É nosso dever. Ah, mas o pastor é um doutor. Não importa quem ele seja, você deve ter capacidade de buscar na palavra a confirmação das coisas que você está recebendo como instrução. Há muitas pessoas fazendo as coisas erradas. Hoje eu estou vendo o pastor fazendo casamento gay, estou vendo pastores, estou vendo até líderes querendo pegar essa Bíblia aqui e dizer ela tem que ser atualizada. Isso daí é diabólico, porque os céus e a terra passarão, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Aqui nada deve ser acrescentado, nada deve ser tirado. Então você tem a palavra na tua mão, leia, estude a Bíblia. Bel Pigueiro, bem-vindo, querido. Entendeu? É a Bíblia, é a palavra de Deus, é ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É através da palavra que a tua vida vai estar diante de Deus para fazer a obra de Deus e ser abençoado. Olha Paulo, como é que ele estava, ele tinha consciência, não é? E se você quiser mudar a tua vida, se você estiver andando em erros, mude enquanto você possa, porque muitos naquele dia dirão ao Senhor: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos cura, e o Senhor vai dizer assim: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Acerca do qual, estando presentes, agora vamos ouvir Paulo se defendendo, né? Acerca do qual, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquelas que eu suspeitava. Aqui é o governador, né? Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição e de um tal Jesus morto que Paulo afirmava viver, né? Festo chama o evangelho de superstição, né? O que mostra total desconhecimento. Aliás, é muito comum ver pessoas com ideias e conceitos absolutamente equivocados a respeito do que diz a palavra de Deus e da obra do Senhor. Eles podem ignorar. Nós temos que praticar e ensinar com vida. Amém, querido? Mais uma vez, vemos aqui a importância de um bom testemunho na hora de aproximar alguém de Deus e as consequências do mau testemunho que afasta muitas pessoas do Senhor. Porque se você está com a tua vida no altar, você vai abrir a palavra e você vai ter autoridade de Deus para falar sobre esse livro. Porque se a sua vida não está de acordo com o livro, você vai fazer igual os fariseus. Não tinha autoridade para pregar, porque a vida deles não correspondia ao que a palavra de Deus instruía e ensinava, né? Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, nunca tiveram um encontro com Jesus, nunca provaram seus sinais e maravilhas em sua vida. Talvez nunca o tenha servido de verdade, porque, meus irmãos, você não pode ser um cara, mas a minha igreja aqui é diferente, a doutrina aqui é uma doutrina moderna. Vai atrás das suas doutrinas modernas e se prepara para encontrar com a eternidade. Não esqueça disso. Amém? Irmãos, as pessoas crerão ao verem a obra do Senhor em nossa vida. É difícil de as pessoas acreditarem em Deus, num Deus que cura, liberta, restaura, se elas não veem nada disso em nossa vida. Você prega um Jesus que cura, você prega um Jesus que liberta e você está carregado de vícios. Que deu o teu Jesus? Não é verdade que você já teve um encontro com o Senhor, porque quando alguém tem um encontro com o Senhor, muda de vida. Uma prova disso é o próprio Saulo, que o nome Saulo quer dizer grande, né? Transformou-se em Paulo, que quer dizer pequeno. A vida dele mudou, né? Ele não entendia as coisas de Deus, era doutor, né? Ele era doutor em teologia. Ele chegou a dizer, era fariseu de fariseu, um homem que aos pés do maior teólogo da época, que era Gamaliel, alguém disse que ele seria o sucessor de Gamaliel pela sua capacidade, não é? Mas não conhecia o Senhor. Por isso que ele disse, quem és? Ele perguntou ao Senhor, quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Daquele momento em diante, ele passou a conhecer o Senhor. E para mostrar que ele conhecia o Senhor, a vida dele mudou.
É assim que você sabe se você já teve um encontro com o Senhor. A tua vida mudou. Estando eu perplexo, né, acerca da inquirição desta causa, disse se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Aqui eu estou repetindo. Irmãos, se lermos novamente o versículo 9, veremos que a palavra mostra que o motivo pelo qual Festo sugeriu ao Paulo, se ele queria ser interrogado em Jerusalém, foi que ele queria agradar os judeus e não porque estava perplexo. Sejamos sempre sinceros, não importa o lugar, não importa o motivo, não importa a pessoa, né? Você tem que ser verdadeiro, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. A palavra que sair da tua boca, ela é sim, sim, não, não. Amém? Glória a Deus por isso. E é através dessa palavra que vai entrar, gerar fé nas pessoas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas é preciso que você que tem a palavra de Deus, que pega a palavra de Deus, viva essa palavra, que aí é que vai estar a sua força. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir esse homem. Ele disse: amanhã o ouvirás. Agripa pode ter querido ouvir Paulo a fim de interrogá-lo, não por querer saber a respeito de Jesus, mas o fato é que devemos ter a vontade de ouvir aqueles que falam da palavra de Deus. Contudo e principalmente, devemos ter vontade de ouvir o próprio Deus, que fala por nós, para nós, através da palavra. Ouvir a pregação nos inteira a respeito da palavra do Senhor, mas não substitui nossa meditação diária da palavra. Você ouve, eu gosto de ouvir os pregadores. Tá bom, você tem que meditar e se examinar, né? Para ver se você está, como diz lá 2 Coríntios 13:15, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, se não é que já estás reprovados. Porque até onde Deus vai aturar ou suportar, né, essa maneira de crente moderno? Até onde se é que ele suporta? Amém? E no dia seguinte, eu estou terminando, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e homens principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. Paulo estava ali, né? E eles queriam ouvir Paulo. Está aí Marcos Pereira, pastor, paz do Senhor, bem-vindo, querido. Agripa e Berenice foram ouvir Paulo e com muito aparato, todos preparados, aquelas roupas reais, né? Entretanto, Deus não exige nenhum aparato nosso para falar conosco, a não ser a vontade de ouvi-lo. Você está com vontade de ouvir Deus? Deus vai falar e você vai ouvir. Zaqueu tinha vontade de conhecer e nada o impediu de conhecer. Se você não conhece o Senhor, nada vai impedir de você conhecer, se o teu coração desejar conhecê-lo. Glória a Deus. Mas tem que haver no coração. Eu estou falando isso para vocês, que eu conheço esse Deus que eu prego. A gente quer, fala com Ele, Ele fala conosco. Ai, se eu fosse contar as experiências que tenho vivido com esse Senhor maravilhoso. Amém? Deus não pede que você seja rico, seja estudado, etc., para falar com você, já que é Ele quem lhe prosperará, Ele lhe dará conhecimento, entendimento, glória a Deus, te dará todas as ferramentas. Festo disse: Rei Agripa e todos os senhores que estás presente conosco aqui, vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus me tem falado contra em Jerusalém, como aqui, clamando que não convém que viva mais. Eita! Irmãos, o diabo não quer que preguemos a palavra do Senhor, pois ele sabe que muitos se converterão com a nossa pregação e sairão do seu domínio. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e a libertação vem pela palavra. Amém? Cátia Araújo, a paz do Senhor, querida, bem-vinda. Deus abençoe. Por isso, por esse motivo, não convém ao inimigo que vivamos, e por isso que ele tenta sempre a nossa morte, seja física ou seja espiritual. Além disso, ele levanta outras pessoas, as quais também passa a ser conveniente que não vivamos. Fiquemos em paz, firmes com o Senhor, pois Ele dará a nossa vitória, em nome de Jesus. Agora diz ele: mas achando eu
que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviá-lo, né? Muito bem, do qual não tenho coisa alguma quanto que escreva ao meu senhor. E por isso, perante vós o trouxe, principalmente perante ti, o rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque agora é o 27 que eu vou concluir, né? Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele acusações. Não tinha acusações verdadeiras, tinha as forjadas, né, que aqueles inimigos de Deus e inimigos de Paulo tinham preparado. Aqui vemos Festo dizendo que trouxe Paulo perante Agripa para que depois de interrogado tivesse algo a escrever a respeito dele. Contudo, vimos antes que o próprio Agripa manifestou vontade, teve a iniciativa de ouvir Paulo. Não dá para saber se Festo estava modificando as razões pelas quais tinha colocado Paulo perante Agripa, ou se eles realmente acertaram isso. Depois, mas fica o lembrete do que já falamos: sejamos sinceros sempre, fale a verdade, seja quem for o seu algoz, seja quem for aquele que vem e está fazendo, seja verdadeiro, porque as pessoas que mentem esquecem, mas o que fala a verdade, ela vai estar sempre, né, na sua memória. Afrânio Tenório, Pai do Senhor, bem-vindo, querido. Deus cuida para que os nossos inimigos sejam confundidos e envergonhados. Está lá no Salmo 35:4, realizando o que pode parecer impossível aos olhos do mundo, escolhendo as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Está lá em 1 Coríntios 1:27. Não temamos, fiquemos ao lado dele, confiemos e veremos grandes maravilhas realizadas em nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu tenho que parar e vou continuar no próximo domingo, aí já é o capítulo 26. Amém, amados? Vocês todos são bem-vindos, recebe o abraço do pastor Gênesis. Mas agora nós vamos para a conclusão, amém, queridos? Está na hora agora do nosso louvor, da conclusão e fazer as considerações finais. Amém? Então está aqui o louvor, é o 137 do cantor cristão. Vamos louvar? Com este louvor nós já estamos caminhando para o encerramento. Amém? E eu quero convidar você, né? Você que é da sede, não esqueça que nós vamos estar na sede às 16h30, o pastor estará lá. Amém? E estou esperando vocês todos lá às 16h30. Hoje é o culto sobre o sítio. Estamos desejosos de comprar um sítio aqui próximo, não é? E já foi visto, e eu vou tentar dar algumas coordenadas para o nosso ministério de como está o local, né? O nosso presidente, pastor Paulo Francinetti, esteve lá, visitou, voltou encantado. Vocês vão ouvir a palavra dele logo mais no templo, na sede, nós estaremos lá, amém? 16h30, 18 horas, né? Então, o pastor vai falar logo no início, porque eu não posso deixar a irmã Márcia muito tempo só, então eu tenho que caminhar logo para aqui. Mas estou convidando vocês da sede e vocês todos do ministério, não esqueçam que hoje é a oferta para a compra do nosso sítio. Vocês vão dizer: pastor, nós estamos em crise, o senhor está comprando sítio? Eu não, é Deus e o povo de Deus, né? Eu sou apenas um cooperador deste povo, mas nós estamos em crise. Não, quem está em crise é o mundo. O reino de Deus está em franco progresso, caminhando e realizando a obra de Deus, e é o que nós vamos fazer. Amém, queridos? Mas então, 16h30, atenção, irmãos da sede, pastor Gênesis estará lá com vocês. Hoje é o culto da oferta para o sítio, mas um culto para adorar o Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Amém? Louvemos então o 137 do cantor e nós já estamos caminhando para o encerramento. Amém? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu
venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. De novo. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados? Nós estamos já caminhando para o encerramento, né? Vocês vão desculpar, mas a irmã Márcia está me chamando a atenção aqui, está na hora do remédio. Oh, Jesus! Não posso passar do remédio. Louvado é o Senhor. Eu cuido dela e ela cuida de mim também. Amém, queridos? É isso assim. Então, querido, nós já estamos encerrando, mas vamos falar dos aniversariantes, né? Você que fez aniversário essa semana, amém? E nós estamos aqui para agradecer a Deus pela sua vida, que Deus multiplique esses anos e, sobretudo, na presença de Deus, né? E vamos recitar agora o versículo dos aniversariantes. Qual é esse versículo? Salmo 90, versículo 12. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplique os seus anos, muitos e muitos anos, para servir a Deus e ao próximo. Amém? Louvado é o Senhor. Então estamos encerrando, irmãos. Quero mais uma vez lembrar você que congrega na sede, 16h30 o pastor está lá e quer começar esse culto às 16h30. Ele não vai poder se estender muito, mas tem lá uma palavra e, sobretudo, eu quero falar sobre o sítio e mostrar a vocês, né? O nosso presidente São Paulo Sul esteve no sítio, viu tudo o que pôde ver e ficou maravilhado. Está entrando nessa batalha conosco, ok? E então, hoje, todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista estão levantando oferta para a compra desse sítio. E eu preciso de 300 valentes, cada um com R$1.000. Mas que é isso, pastor? E o senhor está copiando os outros? Eu estou copiando ninguém. Mas 300 de Gideão foram os 300 escolhidos para vencer uma guerra contra quase 150 mil opositores. Venceu. Eu não sei quantos opositores vou ter, mas eu preciso de 300 valentes. Não é? Porque nós queremos fazer uma oferta para comprá-lo à vista. Não é? Porque nós temos o que vai secar é as construções. Essa nós vamos arrebanhar aí uma boa multidão para nos ajudar. Se Deus quiser, lá tem o que? Fonte de água, rio para fazer batismo, fonte de água. Agora nós vamos preparar aquele ambiente, é pertinho daqui, está dentro de São Paulo, não é? Bem próximo aqui da capital. E nós, se Deus quiser, eu estou crendo, eu estou pedindo assim, Deus, se eu não vou participar da inauguração, quero pelo menos participar do lançamento da pedra fundamental dessa obra que vai ser para a glória do Senhor, não tenho dúvida disso. Agora, se você duvida, meu irmão, não é? De pessimismo, o mundo está cheio, eu quero fé, não é? Tudo posso naquele que me fortalece, não é? Então,
eu estou crendo que Deus está nos dando este lugar. Se vocês ouvirem a palavra do presidente, então, ele ficou maravilhado. Disse, pastor, vamos dar as mãos, vamos sim fazer esta obra. Então eu estou passando para vocês. Quando nós lançamos, eu estou com um valor reservado lá, que é muito pouco ainda para o que nós precisamos, não é? Mas quando lançamos, ficou combinado que cada crente daria R$25 por mês para essa compra. Muitos esqueceram, tem pastores que pararam a campanha, mas eu vou pedir que você que parou, vamos voltar. Em nome de Jesus, mas Jesus vai vir amanhã. Jesus vai vir amanhã, mas eu vou continuar trabalhando hoje como se ele viesse ontem, não é? Enquanto estivermos aqui, vamos fazer a obra que ele nos enviou, não é? E depois, quando ele nos chamar, vamos embora, porque nosso alvo é a eternidade. Amém, queridos? A paz do Senhor a todos. Logo mais às 19 horas, Deus tem uma palavra para o teu coração. De que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. É uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Mas essa vai ficar para as 19 horas, que eu vou para a igreja, eu tenho uma palavra para a sede também. Mas Deus nos abençoe, eu conto com as suas orações para cumprir esta missão gloriosa de Deus. Amém? Oremos. E eu estou dando para vocês até logo mais às 19 horas, para você que vai estar na sede comigo, até às 16h30 estaremos lá, em nome de Jesus. Pai Celeste, obrigado por esses momentos que passamos com os teus filhos. Abençoe todos e que as tuas mãos poderosas estejam sobre eles, sobre aquela lista de pedidos que na abertura deste trabalho nós anunciamos. Visita cada um daqueles que precisam do Senhor, a nossa nação brasileira, os nossos governantes, a nossa classe médica, a tua igreja que neste momento, ó Pai, mais do que nunca, precisa cumprir o seu papel de sal e luz neste mundo em trevas. Pai Santo, renova as nossas forças para caminharmos, fazermos a tua obra e glorificarmos o teu nome. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.